Todo mundo vai te falar que a umidade é um dos maiores inimigos da impressão 3D em filamento, mas você sabe como evitar esse tipo de problema? Eu sou a Virginia do Aditiva Lab e hoje eu vou te mostrar 4 formas de armazenar o seu filamento. E a primeira delas é o saquinho que vem o seu próprio filamento. Essa é a forma mais fácil de armazenar e é a que eu indico para quem está iniciando, porque você não vai precisar investir nada. Você só vai precisar usar aí o saquinho que já vem o filamento de fábrica. E eu vejo que as empresas estão se atentando mais nisso, porque tem filamentos aí que a gente comprava de algumas marcas que não vinham nesse tipo de saquinho Ziploc e agora eles vêm. Então é bem comum aí você comprar um filamento que já vai vir num saquinho Ziploc que você consegue reutilizar e ele sempre vem com um pacotinho de sílica também. E aqui a gente sempre associa todos os métodos de armazenamento com a utilização da sílica. A sílica é um dissecante que absorve a umidade do ar, ou seja, ela retém as moléculas de água em sua superfície. E isso torna o uso dela mais seguro pra gente do que o antimofo, porque o antimofo ele absorve a umidade do ar. Ou seja, nesse processo de absorção ele produz água, o que a sílica não faz. Então ela é mais segura nesse quesito porque ela deixa o nosso material seco, ela não tem perigo de contaminar o nosso material com a água que ela mesma produz. O uso do antimofo na nossa área de impressão 3D não é errada, mas a gente tem que ter alguns cuidados a mais justamente por ele produzir essa água. Porém, nesses primeiros métodos de conservação ele não é indicado, porque como eu vou colocar o antimofo aqui na sacolinha sem ele molhar o meu filamento, né? Não tem como, por isso a gente utiliza a sílica. Então, como a gente faz por aqui? A gente coloca a sílica dentro desses pacotinhos e coloca o pacotinho dentro do saco que vem com o filamento. Esse saquinho aqui é um saquinho de tecido que minha mãe mesma fez e ele tem um sisteminha aqui que abre e fecha facilmente, então a gente consegue sempre estar trocando a sílica do pacotinho. Então esse é um método bem simples de conservação, né? A gente vai abrir o pacotinho, colocar a sílica lá dentro, colocar o filamento lá dentro e lacrar ele de volta. A gente só vai ter o cuidado de perceber se a sacolinha ficou bem lacrada. Um ponto negativo dessa forma de armazenamento é que ela vai ocupar um pouquinho mais de espaço. É importante lembrar também que existe um lado correto para abrir esse tipo de saco. E aí a gente tem que estar atento na hora de abrir, porque aqui em casa a gente já abriu errado mesmo sabendo dessa informação. Tanto eu como o Gabriel ali na hora de abrir o filamento para imprimir na correria, a gente acabou abrindo do lado errado, então estragou o saquinho e não deu para reutilizar ele. Mas isso é um erro causado totalmente por falta de atenção e eu tenho certeza que vocês não vão cometer esse erro por aí. E quando vocês cometerem, vocês vão lembrar da gente, né? E a segunda forma de armazenar que eu vou mostrar para vocês é a sacolinha vácuo. Essa aqui é uma opção bem legal porque você não precisa fazer um alto investimento para ter ela. Ela foi o próximo passo que a gente deu aí depois da sacolinha que veio com o próprio filamento na hora de armazenar os nossos filamentos. Como você consegue tirar o ar que tem dentro da sacolinha, isso aí te traz uma segurança e também economiza um bom espaço na prateleira. E eu considero que ela tem 2 pontos negativos. Uma é que é meio chatinho o processo de guardar o filamento lá dentro. Então pode ser um pouquinho demorado na hora de guardar o filamento, porque você tem que fazer um certo esforço manual ali, né? Mas é uma ótima forma de armazenar. E aí eu vou falar os erros que a gente cometeu aqui na hora de armazenar com esse tipo de saquinho, para vocês não cometerem também. Porque a nossa primeira remessa de saco a vácuo foi praticamente usada uma vez só e estragamos. Então, quais são os cuidados que você tem que ter na hora de guardar o filamento dentro desse tipo de saco? Você tem que prestar atenção nas pontas soltas de filamento que ficam ali. Às vezes acontecia da gente deixar uma ponta um pouco maior e aí essa ponta, na hora de puxar e fazer o vácuo, ela furava o saco. Então, na hora que você prender a ponta do filamento no carretel, você sempre vai cortar o excesso dela, para não ter perigo de ficar nenhuma ponta que possa furar o plástico. A segunda coisa é que se você associa a sílica à sacola, você não coloque a sílica solta dentro da sacola, que foi o erro que a gente cometeu lá no início. Como a gente reutiliza a sílica, nem sempre ela vai ficar totalmente íntegra ali, às vezes ela vai se quebrar e vai ficar também com pontas. A sílica geralmente é uma esfera bem certinha, né? Mas se a gente vai reutilizando, pode ser que ela se quebre e aí fique algumas pontinhas que podem fazer a perfuração desse saco. Então eu volto aqui com a dica da sacolinha. Teve um inscrito também que falou daquelas sacolinhas que são todas furadinhas, eu vou deixar a foto dela aqui. E aí vocês podem avaliar do lado daí alguma forma que seja legal de associar a sílica dentro desse tipo de saco a vácuo que não vai fazer o saco furar. Outra opção interessante também é você fazer aquela impressão que a sílica fica no meio do carretel do filamento. É uma opção que eu vejo muita gente usando e é bem comum aqui no meio da impressão 3D. E eu quero lembrar vocês que eu vou deixar o link de tudo que eu tô falando na descrição do vídeo, então qualquer coisa que você deseja consultar vai estar na descrição. E outro erro que pode acontecer é você querer fazer um vácuo muito grande. Eu, muito emocionada quando tive o primeiro contato com esse tipo de sacolinha, queria tirar todo o ar existente de dentro dela.
E assim, não tem necessidade de você tirar tanto ar assim, sabe? Então eu acabei diminuindo completamente a vida útil da minha sacolinha porque eu forçava muito ela. Mas com essas dicas aí de você cortar a ponta do filamento, não deixar a sílica solta e não puxar de forma exagerada o ar, a vida útil da sua sacolinha vai ser bem prolongada. E para tirar o ar da sacolinha, você vai achar dois tipos de bombinha, que é a manual e a elétrica. As duas têm prós e contras e dependendo do dia eu prefiro usar uma ou outra. O que acontece é que com a bombinha manual você vai acabar tendo que fazer um esforço físico maior, mas ao mesmo tempo ela é mais rápida de fazer o serviço. Então se você tem muitos filamentos para guardar de uma vez só, você pode acabar cansando usando esse tipo de bombinha aqui. E com a bombinha elétrica é só você posicionar no local certo que ela puxa o ar sozinho. Então você não vai ter nenhum tipo de esforço físico, mas ao mesmo tempo ela é mais demorada para fazer o serviço. Às vezes acontece de eu perder um tempinho ali também acertando qual é o local certo que eu tenho que posicionar a bombinha. E isso eu acabo perdendo um tempo maior com a elétrica também, porque com a manual eu acerto mais rápido. Mas na prática a gente tem os dois tipos de bombinha, as duas são boas e vai depender um pouco aí do meu humor no dia para eu escolher qual que eu vou usar. A terceira forma de armazenamento que eu vou comentar com vocês, a gente não tem aqui, mas eu indico porque eu vejo muita gente usando. E é a caixa organizadora de plástico. Eu vou colocar a imagem desse tipo de caixa passando por aí, mas é bem fácil de encontrar. Eu creio que se acha em qualquer cidade, mas se você não achar na sua cidade, na internet você acha muito fácil esse tipo de caixa. E aí a quantidade de filamentos que vão caber na caixa vai depender da litragem da caixa que você vai comprar. As desvantagens que eu vejo na forma desse tipo de armazenamento é que ela não é uma caixa hermética, né? Então talvez você tenha que ter um cuidado aí extra na hora de armazenar. Outro ponto negativo que eu posso falar é que você vai colocar vários filamentos na caixa, então na hora que você abrir para pegar um, a umidade ela vai acabar entrando na caixa de novo e pode meio que contaminar ali os outros. Não que isso seja um grande problema, né? Porque você só vai abrir para pegar o filamento e depois vai tampar de novo, então não vai ser um contato muito prolongado. Mas de alguma forma você vai ter ali uma interferência do ambiente com os filamentos que você não iria usar naquele momento. Ela é transparente, então você vai conseguir enxergar perfeitamente os filamentos que estão lá dentro. E esse é um tipo de técnica que eu vejo as pessoas tanto usando sílica quanto usando o antimofo dentro da caixa para associar ali, né? Como forma de armazenamento. E dá para usar um antimofo aqui justamente por ser um ambiente maior, então às vezes você consegue colocar a caixinha do antimofo ali quietinha num cantinho e a água que o antimofo vai produzir, ela não vai entrar em contato com o filamento. O cuidado que você tem que ter aqui, por exemplo, é não deixar a caixa do antimofo cair, para a água que foi produzida nesse processo não entrar em contato com os filamentos. E aqui eu vou dividir uma prática que a gente tem, que é a de comprar o antimofo de quilo para conseguir comprar ele num valor mais barato. Então, o que acontece? A gente comprou já essas caixinhas aqui, que elas acabam saindo num custo mais alto se você comprar lá no supermercado pela quantidade que vem. Essa aqui você pode perceber que ela já até produziu água, mas é uma que a gente já reutilizou. Então, depois do primeiro uso, a gente abre, joga essa água fora, deixa ela bem limpinha e coloca as partes de volta e o antimofo aqui dentro. Aí, como ela vem com um papelzinho aqui em cima que não dá pra gente reutilizar, a gente coloca um papel toalha e tampa de volta. E essa é uma forma que a gente achou de reutilizar essa caixinha e comprar um antimofo no quilo. E outra opção para você armazenar um antimofo é esse potinho aqui que a gente achou lá no TikTok. Eu também vou deixar o link do arquivo aqui na descrição. E se eu conseguir achar o link do vídeo onde o desenvolvedor mostra como ele faz o uso dele, eu também vou deixar aqui na descrição. Nós imprimimos esse arquivo há pouco tempo, então nós estamos testando ele. E a forma de armazenar número 4 que eu vou indicar para vocês são os potes herméticos. Inclusive, o vídeo de potes herméticos foi o primeiro que eu fiz aqui pro canal e ele tá numa qualidade muito ruim. Tudo bem que o canal tá bem no início, então eu ainda tô aprendendo muita coisa, mas aquele vídeo realmente tem uma qualidade bem duvidosa. Mas eu continuo mantendo a minha opinião daquele vídeo de que essa é a minha forma favorita de armazenar os filamentos. Ela é rápida, ela é prática, ela é fácil, o problema dela é que ela é um pouquinho mais cara, então você vai ter que dedicar aí um tempo a longo prazo para comprar os potes. Mas mesmo que você não dedique aí muitos potes na sua coleção, eu indico você ter pelo menos alguns. Você vai ter aí um ambiente controlado para colocar os seus filamentos, ele é rápido realmente, você abre e pega e guarda de volta. Na hora de guardar, que você já tá de saco cheio, que você fez a impressão, você guarda ele rápido, então é muito tranquilo. Ele vai guardar um filamento por vez no pote, aqui atrás você pode ver alguns que a gente tem. Depois eu vou mostrar outra prateleira para vocês terem a comparação de quanto espaço cada tipo de armazenamento ocupa. Mas sim, os potes herméticos aí, eles vão ocupar um pouquinho mais de espaço na sua prateleira, então isso é um ponto negativo. Então, basicamente, a gente guarda filamento aqui nessa prateleira. E esse é mais um vídeo para vocês terem uma noção de quantos potes ocupam de espaço. A gente pode dizer que eles ocupam aí, no mínimo, o dobro de espaço que os filamentos guardados no saco a vácuo.
A gente começou a armazenar filamento assim porque a gente viu o pessoal lá de fora usando esses potes, inclusive tem muita gente que faz dry box com esse tipo de pote aqui, tá? A gente nunca se aventurou a fazer isso, mas assim, saiba que é possível. E você inclusive acha muito assunto sobre isso aqui no YouTube, mas os vídeos estão todos em inglês. Enfim, gente, esses são os métodos que eu conheço e são os métodos que a gente usa por aqui, né? E se você faz de alguma forma diferente aí nessa casa, eu vou adorar saber, então pode deixar nos comentários. Lembrando que é importante não proteger seus filamentos só contra a umidade, mas contra a luz do sol também. Então, os nossos filamentos ficam aqui guardados e a cortina fica sempre fechada, então não entra luz solar aqui dentro. Eu queria falar também que esses métodos que eu mostrei aqui são para proteger o filamento contra a umidade, de absorver a umidade que está no ambiente, mas se o seu filamento estiver úmido, você vai ter que usar uma forma ativa para tirar a umidade de dentro do filamento. E aí que acaba sendo um assunto um pouco complicado, porque nem sempre a culpa é nossa, da forma que a gente armazena ou porque a gente deixa muito tempo fora. Às vezes a gente vai comprar um filamento novinho, acabou de tirar do saco e esse filamento já vai vir com umidade lá da fábrica. Isso vai evitar muita dor de cabeça sua na hora de imprimir, porque é bizarro a diferença de um filamento com umidade e com um filamento sem umidade na hora de imprimir. Então é assim de considerar a compra de uma dry box por causa desses dois fatores. É isso, gente. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo hoje, já curte para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. E lembra de nos seguir também para mais dicas. Boas impressões e até o próximo vídeo!